A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para ajudar o irmão e dar algumas sugestões sobre esse tema que vamos abordar e outros temas. Hoje, mansidão, dentro do tema fruto do Espírito. E o autor da nossa lição 12, ele coloca mansidão, uma nova postura de vida modesta e submissa. Qual é a sugestão que eu dou aqui a vocês? A melhor forma de você traduzir uma palavra, mais do que você buscá-la no grego ou no hebraico, no seu original, é você contar uma história referente àquela palavra, porque aí a pessoa, o ouvinte jamais vai esquecer o que você ensinou para ele. Se você ficar explicando no grego e no hebraico, porque aqui mesmo eu vou dar um exemplo dessa palavra, mansidão no grego, ele quer dizer prautez. Quer dizer, é interessante falar? Mas o melhor é você contar uma história relacionada ao que você está ensinando, porque aí fica gravado. Um exemplo disso, que não é nessa lição 12, mas a lição 9. A lição 9 ficou fácil de dar uma aula sobre a benignidade. Por quê? Porque na lição 9, ele colocou a história do bom samaritano. Então, benignidade, se você ficar explicando isso, a tradução dessa palavra no grego é mais difícil. Aí ele contou a história do bom samaritano. Então, o bom samaritano, a ação dele de ajudar foi a explicação da palavra ser benigno. Então, o que eu já sugiro a você sobre mansidão é você contar uma parábola, uma história de alguém da Bíblia que vai traduzir essa palavra mansidão. Eu posso dar a sugestão aqui para você de Moisés. Moisés é um símbolo de um homem manso. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. É claro que depois dos 40 anos no deserto e depois da experiência que ele teve com Deus. Mas Moisés se transformou no homem mais manso da terra. Então, veja bem, essa é a primeira sugestão que eu dou a você. Conte uma história da Bíblia, uma parábola de alguém que tenha esse exemplo de mansidão. E você aplica isso para que a palavra mansidão fique bem esclarecida. Vamos lá. A mansidão você pode colocar como força e suavidade. Veja bem, ser manso é uma pessoa que possui força e suavidade. Não é só ter força e nem só é ser suave ou delicado, mas você unir as duas coisas: força, ação, atitude, porém suave, porém com calma, com cautela, né? Então essa é a palavra mansidão. Nosso português, nos textos bíblicos, às vezes é traduzido por humildade. Porém, não seria o melhor, tá certo? Então, como eu já disse, essa palavra no seu hebraico, o que é prautez, não nos ensina a sermos pacatos. Grave isso. Isso é importante você transmitir para o seu aluno. Ser manso não é ser pacato, porque nós entendemos que pessoa mansa é aquela pessoa pacata que está no cantinho, às escondidas. Não, ser manso não é ser pacato. Ser manso não te exclui de ser uma pessoa de ação, né? Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Então é importantíssimo ser manso. Porém, isso não quer dizer que você é uma pessoa sem ação. Para ser manso tem que ser sem ação. Pois ser manso quer dizer ser uma pessoa branda. É uma pessoa gentil. É uma pessoa que está cercado de brandura, gentileza, ser uma pessoa delicada. Isso é mansidão. Isso não exclui de você ser um homem de ação. Para esse exemplo, quem é que nós vamos usar? Moisés.
A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Mas Moisés, eu te pergunto, era pacato? Leve essa pergunta para o seu aluno. Moisés era um homem pacato, sendo o homem mais manso da terra, qualificado isso pelo próprio Deus? Não. Moisés era um homem de extrema ação. Um homem que foi preparado 40 anos no deserto, no palácio, depois foi passar pela faculdade de Deus, 40 anos no deserto, cuidando de ovelha, na solidão, aprendendo a cuidar da sua casa, do seu lar, teve a revelação com Deus e agora atravessa um deserto para ir buscar um povo, aonde ele teve diálogo com o faraó por várias vezes, aonde ele teve que agir, aonde ele teve que direcionar o povo. Teve um momento que ele quebrou as tábuas que foi dado a ele, agiu severamente nas horas que tinha que agir de forma severa e conduziu um povo rebelde. Então Moisés, ele é manso, mas não é pacato. Ele é um homem de atitude, de ação, mansidão. Esse é o grande problema e você tem que tirar isso da mente do seu aluno. Mansidão, para mim e para você, para todos nós, está relacionado a uma pessoa quietinha, caladinha no canto. Isso não quer dizer manso. A pessoa pode ser quietinho, caladinho no canto. Se você pisar no calo dele, ele pode virar um leão. Enquanto que tem outras pessoas de muitas atitudes e ações que você chama a atenção dele, você corrige ele enfrenta lutas e ele mantém ali a sua delicadeza, ele mantém a sua brandura, ele mantém a sua gentileza. Eu, como um líder de um grande povo que é Bangu e com outros campos que eu já dirigi, a gente às vezes tem essa experiência de chamar a atenção de alguém e aquela pessoa sabe receber aquela orientação ou aquela correção. Isso é uma pessoa mansa, né? Então, a mansidão está relacionada àquela pessoa branda, que trata os outros com brandura, com gentileza, né? Com carinho, respeitando as pessoas. Isso é uma pessoa mansa. Não é nada extraordinário, como a gente fica criando, achando que a pessoa mansa é aquela do canto. Não é. Tire isso da sua cabeça. O Sócrates, no seu livro A República, ele diz o seguinte, que agradecia a Transimaco, porque ele deixou de implicar e tornou-se uma pessoa delicada. O que acontece? Você já viu pessoas dentro da igreja que sempre implica com as coisas? Essa pessoa falta a ele mansidão. Pessoas que implicam com tudo, falta a ele mansidão. O manso é aquela pessoa que deixa de implicar com tudo. Vai ter a sua ação, a sua atitude de ação, mas a ação para o bem. É bom lembrar isso. O manso é aquele homem, aquela mulher de ação, mas a ação para o bem. Não é só de ação. Temos que definir qual é essa ação. Existe ação para o mal e ação para o bem. A pessoa que é dotado pela essa característica do fruto do Espírito de ser manso, como Deus destacou isso em Moisés, é a pessoa dotada de uma ação para o bem. É aquela pessoa que sempre vai agir fazendo o bem. Então, é aquela pessoa delicada com o próximo. É aquela pessoa que trata com respeito o próximo. É aquela pessoa que trata com delicadeza o próximo. É aquela pessoa que trata com brandura o próximo. Não existe aqueles que tratam dentro da igreja mesmo. Você é um líder, vocês conhecem isso. Pessoas que tratam as pessoas de forma bruta, de forma fria, de forma seca. Falta a característica do fruto da mansidão. Mansidão é essa pessoa que tem esse carinho pelo próximo, essa educação, e engole, vamos dizer um ditado popular aí, sabe engolir sapo, né? Mas também é uma pessoa de ação para o bem. Sempre está procurando fazer o melhor, né? E sempre está agindo. Então, o importante, a minha pequena cooperação nesse tema que é rico, ele vai trabalhar aqui os pontos, é esse, é você lembrar que mansidão não está relacionado a ser um homem, uma mulher pacata, caladinha, que não tem opinião, que não tem sugestão, né? Não é nada disso. É uma pessoa delicada, uma pessoa amorosa, uma pessoa sensata, porém com ação, né? A mansidão
nós podemos assim ajudar aí na cooperação com a revista Escola Dominical, que já tem os seus itens, com essa colocação a você, para colocar isso aí na prática. Lembrando que dessa aula sobre mansidão, o texto aqui de referência são textos que não conta a história. Então procure uma história bíblica para você dar o exemplo, não só nessa lição, mas em todas as lições. Sempre quando tiver um texto que não tem uma história bíblica, você tem que procurar uma história que está relacionada àquele texto, para que o aluno tenha facilidade de captar aquilo que você está transmitindo. Uma sugestão minha, não necessariamente tem que ser essa, mas Moisés é um exemplo disso. Ele passa por uma transformação, uma experiência com Deus, e Deus o declara como o homem mais manso da terra, mas é um homem de extrema ação. Então, para você analisar mansidão com ação, Moisés é uma boa sugestão. Com isso, uma boa aula, que Deus te use. Lembre-se que você tem sobre a sua responsabilidade um rebanho. Não deixe de ir para a consagração antes da escola dominical. É importante que o seu aluno veja você orando. Isso é de suma importância. Você não vai lá para orar para aparecer. Até porque a Bíblia diz que a igreja, Jesus disse que o templo seria chamado casa de oração, né? Mas é importante o aluno ver que você está ali na oração, que você está orando por ele. Ele está em casa? Está. Mas você já está ali intercedendo por ele, intercedendo pela sua alma. Bom, que Deus abençoe você e que tenha frutos abençoados no seu trabalho.